Mas a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do novo Código Eleitoral por falta de consenso entre os senadores. O projeto prevê mudanças polêmicas como quarentena de 2 anos para agentes da lei que desejam concorrer, regras sobre o voto impresso e restrições a fake news, além de cotas de gênero nas cadeiras. Repórter André Neri chegando com as últimas informações. Os parlamentares pediram e querem mais tempo. É isso, André? Bem-vindo. Boa noite. Mais tempo sim, viu, Tiago? Muito boa noite para você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Esse foi o 3º adiamento da votação do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça em apenas 2 meses. A proposta foi alvo de várias mudanças nos últimos dias, mudanças essas feitas pelo relator, o senador Marcelo Castro, que apresentou nada menos do que 10 versões do próprio parecer. O ponto que continua gerando maior contradição e resistência é a chamada quarentena para policiais, para membros do Judiciário e do Ministério Público. A medida prevê afastamento prévio dos profissionais das respectivas atividades pelo período de 2 anos. O senador Marcos Rogério criticou essa quarentena e comparou a restrição com outras atividades que, segundo ele, exigem um tempo de afastamento, melhor dizendo, menor. Não vou falar do apresentador de televisão? Não vou falar do influencer que tem alguns milhões de seguidores? E aqui nesse Senado Federal, de repente não teriam algumas figuras exercendo mandato de senador da República porque é influencer? Não poderia. Porque teria que ter 4 anos de quarentena para vir disputar um mandato eletivo? Um presidente de sindicato também não pode, porque tem público cativo. Mas esses aí não cometem crimes, não cometem exceções à lei. Não? Não mesmo? É só olhar para os fatos. Então, não podemos tratar a exceção como regra para estabelecer uma proibição, uma vedação, que é uma vedação, com todo respeito, vergonhosa. Outro ponto de controvérsia desse Código Eleitoral é a determinação da reserva de 20% das vagas em eleições para mulheres no Legislativo Municipal, também no Estadual, aqui o Distrital e até mesmo o Federal, com exceção do Senado. A medida não tem apoio, por exemplo, do presidente aqui da Casa, senador Davi Alcolumbre, ele que considera que a reserva de vagas para mulheres não é um caminho razoável para incentivar a participação feminina na política. O ponto do projeto também que acaba sendo controverso é aquele que proíbe a propaganda partidária de promover a divulgação de fatos conhecidamente como inverídicos, as chamadas fake news. E ainda a medida estabelece que os recursos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais não vão poder ser utilizados para propagar discursos de ódio. O relator, o senador Marcelo Castro, sugeriu que o texto retorne à pauta na semana que vem, mas o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, defendeu que o senador articule a proposta com deputados para que as mudanças do Senado não sejam derrubadas quando o texto retornar à Câmara. Diante de tantas resistências, ainda vai ser preciso muita negociação, Tiago, para que esse texto possa avançar aqui no Senado. É isso, resistências e negociações, no caso do Senado. Até daqui a pouquinho, André, vou chamar a Dora Kramer. Ô, Dora, é claro que nunca dá para saber o que vai acontecer no Congresso Nacional, mas, de qualquer forma, é uma proposta que está sendo construída com pontos polêmicos. E esse ponto que o André Anelli fala, que algumas propostas não têm apoio do presidente do Senado, aí talvez é saber se essa proposta só fica para o segundo semestre, não é, Dora? Olha, eu nem sei se fica para o segundo semestre, porque esse Código Eleitoral está rolando, ele foi aprovado em 2021 pela Câmara, né? E aí está lá parado desde então na CCJ do Senado, que na verdade não tem a questão de mérito, é a questão da admissibilidade, se é constitucional ou se não é constitucional, mas ainda nesse ponto os senadores divergem. Olha, isso está empacado pela mesma razão que a tal da reforma política de verdade que se fala há tanto tempo, ela não sai, porque nesses assuntos se conflitam
interesses políticos. E como são os políticos que resolvem, cada um puxa para o seu lado. Faltou dizer que nesse Código Eleitoral ele também flexibiliza a lei da ficha limpa. Olha que gracinha. Então também é uma coisa assim, é bastante complicado. Eu não sei se é nesse código que entra a questão da reeleição. Acho que não, pelo menos aqui o que eu vi no texto não está listado. Mas é claro, isso, como tem interesses conflitantes, em vez de darem admissibilidade, fica essa questão de que, sabe assim, um jogo de soma zero, que um anula o outro porque os interesses se conflitam, é isso que está acontecendo. Então, acho difícil andar. E outros pontos importantes também, Deise, sobre fake news e essas questões mais modernas, entre aspas, envolvendo a política, não é? Tiago, Dora, ninguém entende essa proposta direito porque ela está confusa, ela está cheia de pontas soltas, ela está inchada, é uma bagunça e ela vai, conforme vai passando o tempo, porque ela não está sendo debatida direito, né? Então, conforme vai passando o tempo, ela serve a determinados interesses. Então, quando a Dora fala que não sabe se tal assunto está sendo debatido nela, é porque ninguém sabe, ninguém entendeu essa proposta direito. Eu acho que nem os parlamentares entenderam ela ainda, então é por isso que a gente se perde no meio. É uma proposta que nem deveria ir adiante por causa dessa barganha que existe no meio dela. Então, honestamente, é melhor que ela pare por aqui, de repente volte no ano que vem ou num outro momento para ser discutida com mais calma, com paciência, com celeridade e sem que ela vá e volte aos interesses de determinados parlamentares. Porque do jeito que está, se passar, vai ser pior para todo mundo.